Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin e Ethereum e como prometido, vamos falar o que a gente pode esperar após a decisão de juros que aconteceu hoje. Na verdade, conforme eu mencionei já em outros momentos, a decisão de juros ela era o ponto menos importante da coletiva de imprensa, enfim, do dia de hoje. Por quê? Porque já era esperado que não haveria cortes e nem aumentos na taxa de juros, ou seja, que fosse permanecer o mesmo nível de juros, que o Fed ia manter os juros no mesmo patamar. Isso se concretizou, isso não trouxe tanta volatilidade. O que trouxe mais volatilidade foi a coletiva de imprensa, né, do FONC, onde o presidente do Fed deu ali as suas sinalizações, onde ele compartilhou a sua visão sobre os dados, né? E o que chama a atenção é a sinalização de que o Fed não está planejando, né, fazer cortes na taxa de juros na próxima decisão. Ele basicamente enfatizou que os juros ainda precisa, né, ficar em um nível mais alto, né, que o Fed não tem pressa em cortar os juros. Por quê? Porque eles não querem cometer o erro de levar a inflação a uma aceleração novamente. E como o mercado de trabalho ele não está com o nível dos juros, né, não está sendo prejudicado, vamos considerar assim, não está desacelerando em um ritmo forte, que poderia ser uma preocupação que poderia trazer aí aquela recessão forte que foi muito mencionado no ano passado, né? Como hoje, quando você olha para os indicadores, né? Quando se analisa os indicadores do mercado de trabalho, não se esperam mais uma recessão agressiva nos Estados Unidos. Recessão a gente pode considerar que os Estados Unidos já está uma recessão técnica, mas não uma recessão agressiva, igual se falava muito no ano passado, que era um medo, era um receio. Como isso já é descartado devido aos indicadores macroeconômicos, isso abre espaço para o Fed permanecer com juros em um nível mais restritivo por mais tempo. Então, até hoje, o mercado esperava o quê? Até a divulgação do ADP, né, começou a mudar isso. Posso considerar que até semana retrasada, quase 70% das apostas na CME em relação a corte da taxa de juros era que começaria a haver corte de juros entre 25 e 0,5 base points a partir de março. Daí, com a divulgação, né, dos dados, foram saindo na semana passada a inflação, como eu trouxe o resumo para vocês na análise de hoje mais cedo, né? Depois começou a sair outros dados, aí saiu o JOLTS ontem, hoje saiu o ADP. O que começou a acontecer? A diminuição das apostas em relação a esse primeiro corte da taxa de juros em março. E aí, com a declaração de juros, né? Aliás, a declaração do FONC hoje, as falas de Jerome Powell, já se tem aí uma probabilidade baixíssima na CME de cortes da taxa de juros agora para março, né? Ou seja, temos aí um cenário de juros no nível mais restritivo. E aí, o que o Bitcoin fez? O Bitcoin devolveu basicamente toda a alta do dia. E olha só, né, pessoal? O Bitcoin veio didaticamente no ponto de suporte que nós estamos monitorando. Inclusive, eu mencionei na atualização de hoje cedo, falei o seguinte, ó, o dado econômico ADP é positivo porque ele mostra que o mercado de trabalho está desacelerando, né? Está resfriando, né? Só que eu não vejo isso impactando positivamente no preço do BTC. Eu acredito que a gente ainda tem a possibilidade do preço do Bitcoin buscar o suporte. Aí o Bitcoin veio, né, didaticamente, nesse nível de suporte, consolida por aqui. Então, acabou de acontecer o fechamento diário, que é por isso que eu faço a análise aqui com vocês no fechamento diário. O cruzamento de médias que eu mencionei ontem ainda continua ali, tá? A gente ainda pode ver, inclusive, já alerto aqui, mais uma puxadinha do Bitcoin abaixo dessa média. 9 períodos, vou só ponto de gatilho para abaixo desse nível aqui, né? Na verdade, eu gosto de considerar o seguinte, ó, eu vou fazer um ajuste no gráfico intradiário, né, do ponto que eu estava monitorando para vocês como gatilho, e aí se ele perder esse nível, ele tende a fazer a retração, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir o meu ponto gatilho para baixo desse apoio aqui, dos 42 mil dólares,
E se o Bitcoin perder esses 42 mil dólares, ele vai nos suportes das retrações, ok? Que eu vou deixar sinalizado com linhas brancas, que poderia acontecer uma retração aí do Bitcoin mais forte, só, tá, pessoal? Que eu só vou considerar isso uma maior probabilidade se o Bitcoin não segurar nesse ponto gatilho. Então, ó, não olha para esses níveis marcados em branco por enquanto, só passa a olhar para isso se o Bitcoin perder a linha rosa. Enquanto o Bitcoin não perder a linha rosa, a gente continua olhando para a continuação da alta, porque o preço está fazendo uma retração desse candle de força aqui, e ele pode fazer mais um impulso, tá? Então, muito cuidado aí, você está muito preocupado com grandes correções. Se você está com receio de se posicionar nesse momento, fracione as suas entradas, compra só um pouquinho por agora. Se o Bitcoin perder o ponto gatilho, você se posiciona lá no nível com as linhas brancas no gráfico. E para você que já fez entradas fracionadas nessas duas linhas amarelas, conforme eu mencionei que seria estratégico, caso você queira se proteger, caso o Bitcoin não segura nesse nível, deixa um stop, tá? Ajuste o stop aí, refina se você fez a segunda entrada, você deve estar com um preço médio aqui, você pode pensar a partir de um respiro de mercado, pôr um stop na compra, alguma coisa no sentido, porque nós temos uma sinalização macroeconômica que preocupa um pouco mais, mas eu não considero isso tão intenso assim, ao ponto de trazer uma grande aversão a risco para o Bitcoin. Só que, né, pessoal, o Bitcoin ainda não rompeu a retração de 0,68 do movimento de baixa, né, que é justamente o nosso alvo, que é o nosso alvo 44.700 que eu venho monitorando. Então, quer dizer, que enquanto ele não fizer esse rompimento desse nível aqui, o Bitcoin pode estar fazendo apenas um respiro para mais quedas. Então é por isso que vocês precisam gerenciar os riscos de vocês nesse momento. Falando rapidamente sobre Ethereum, ó, perdeu os 2.300 dólares, mas também segue mantendo a sua tendência de alta, só mudou a sua amplitude, né, dessa tendência de alta. Se a gente traçar uma Fibonacci nesse movimento também, Ethereum agora está ali na retração de 0,68, caiu abaixo, agora briga para voltar acima. Ethereum aí no seu último suporte. Observe que a movimentação de Ethereum é menos interessante que a do Bitcoin nesse momento, né? Fazendo aqui o engolfo de baixa no candle de ontem. Então vejo agora com isso, enquanto a Ethereum não romper aqui, ó, novamente esse nível de resistência, vejo uma probabilidade de Ethereum tá vindo buscar esse suporte. Então, eu só volto a olhar para a alta em Ethereum agora, se ela romper 2.300 dólares, e se você se posicionou em algum momento, né, na Ethereum, seguindo as minhas análises, gerencie o seu risco aí, pense em estopar sua operação, ou colocar um stop no 0 a 0, alguma coisa nesse sentido, porque estou alertando que a gente pode ver uma fuga até 2.192 dólares, o que não é nada muito considerável, tá? Lembrando que é 2.190 dólares, que é o ponto de acumulação, essa região mega interessante para você se posicionar em Ethereum, ok? Então, pessoal, esse candle, né, do gráfico aqui de quinta-feira, que nós vamos ter aí, estamos vendo o início nesse momento, pode trazer mais uma quedinha para o Bitcoin, perto desses níveis de suportes, né? Lembrando que é nessa região de liquidez aqui um dos pontos de suportes aí que o preço pode buscar, que o Bitcoin pode ficar lateralizando, ele fez esse movimento de alta, ele pode lateralizar por aqui, para só depois ele ganhar um movimento de tendência, porque o Bitcoin ainda está em um respiro desse movimento de baixa aqui, ok? Mas, enquanto o Bitcoin não perder 42 mil dólares, eu não descarto a possibilidade dele vir nos 44.700. Qualquer dúvida sobre essa análise, manda aí nos comentários, comenta também quais altcoins você gostaria de uma análise, que eu estou sempre olhando aqui os comentários de vocês e trago aí em uma próxima análise. Muito obrigado pela presença de todos, vejo vocês em uma próxima análise aqui do meu canal. Não esqueçam de deixar aquele like, comentar e se inscrever no canal. Até o nosso próximo vídeo.